Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. Eu sou o Noel e estou hoje com a Eduarda. Seja bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tá legal. A Eduarda, pessoal, vem que... E é uma das coisas que agora há pouco a gente estava conversando aqui em off, né? Vem uma das dores, vem resolver uma das dores muito... Por enquanto ainda não, eu acredito... Por enquanto, estou dizendo aqui uns 30%, 40%. Daqui 10 anos vai ser uma dor de, se não 100%, Sim. 70%, 80%. Tá? Dores aqui do mercado, né? Então a gente vai estar entendendo um pouquinho quem é a Eduarda, entendendo a formação dela, e eu acredito que vai ter muito que contribuir. Geralmente quem assiste aqui são empreendedores, são empresários que estão começando no mercado, são um pessoal que assiste às vezes para pegar referência de um para o outro. Ah lá, a Eduarda pode resolver aqui o meu problema, porque a gente está aqui na nossa região. Né? Conta um pouquinho então, Eduarda, sobre a tua trajetória, tá? E eu vejo de você já é um talento puxando em cima disso. Conta um pouquinho desse, quem é a Eduarda? Perfeito. Bom, eu hoje atuo como gestora comercial de marketing e de cursos também da Criterion Consultoria, uma empresa que tem 14 anos de mercado, nasceu em Balneário Camboriú, mas atende Brasil afora. E eu já venho nessa área desde os meus 18 anos. Então, hoje eu estou com 26, logo 27, né, agora. Então, já venho aí há 8 anos atuando nessa área. Fiz algumas formações, né, na área de recursos humanos. Hoje eu estou cursando doutorado em administração, então fiz o mestrado em administração, sempre focado em universidades corporativas, educação corporativa e alinhando também a filosofia nisso, né? Então hoje a gente vem com essa abordagem, né, de desenvolver as pessoas dentro das empresas através de uma abordagem onde a gente usa diversas disciplinas, né? Então a filosofia, a educação, a psicologia, a sociologia, enfim. Então é muito amplo, né, o que a gente vem trabalhando. E venho nessa luta constante aí de me desenvolver, de me aprimorar, em buscar crescimento, em buscar desenvolvimento. E encontrei na Criterion essa possibilidade, sabe? A gente conversava aqui antes, né? De fazer de fato a minha vida valer a pena através de um projeto, né? E foi isso que eu consegui encontrar ali. Então eu cheguei muito cedo na empresa e já tive outras experiências antes, fui da área das artes, e nunca imaginava chegar num lugar onde eu iria poder proporcionar conhecimento e desenvolvimento para outras pessoas. Então, realmente uma área que eu caí de paraquedas e que hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? E ali, então, eu encontrei essa possibilidade de crescimento e tive um mestre que foi me conduzindo, me puxando, me orientando e em fazer essa mudança contínua de comportamento, de mentalidade, de estilo de vida. Então, tive a possibilidade de conhecer uma série de culturas diferentes, de empresas diferentes, de pessoas diferentes, e tudo isso foi agregando e vem agregando muito na minha formação. Então, acho que é um pouquinho aí da trajetória. Tá? E aí tu fala um pouquinho, Eduarda, disso, né? Pelo jeito, e aparece isso, Eduardo, o jeito que tu fala, sabe? Que dá pra ver assim, que é com emoção, sabe? Ah, me deixa pra mim daqui, que dá pra ver aquele fogo ardente dentro, assim, ó, aparece bastante, sabe? O jeito que tu fala, assim, dá pra ver assim, que tu gosta do que tu faz, tá? E aí, pensando nisso, a gente consegue ver no seu dia a dia que tu transita para várias pessoas, né? Tem o dia a dia aí puxadão, né? Em um dia tu conversa com muitas pessoas, seja na formação. Como é que tu faz essa relação? Sim, eu tenho a sorte, eu digo que é a sorte de poder ter um trabalho onde eu consigo transitar. Então hoje eu brinco, né? Na verdade eu moro na estrada, eu não moro em lugar nenhum. Mas é porque realmente cada dia numa cidade diferente, cada dia, como a gente trabalha com também projetos em company, né, treinamentos, além do online, a gente trabalha com treinamentos em company. Então eu tenho essa oportunidade também de estar todos os dias em empresas diferentes, seja participando dos treinamentos, seja também proporcionando isso, né, para as empresas. E eu acho que essa abertura é uma abertura de visão de mundo que a gente acaba ganhando.
né? Porque você aprende a relativizar algumas coisas que às vezes para você é absoluto. É absoluto viver nesta cidade. Então você acaba tendo que relativizar, porque o lugar onde eu menos passo é na minha casa, né? Eu passo mais em hotéis, em outros lugares. Então, você aprender a relativizar alguns absolutos, isso é riquíssimo. Você tem que aprender a ser flexível, a se adaptar. Então, isso também é algo muito valioso, porque cada dia é um momento diferente, é uma situação diferente, você tem que lidar com problemas diferentes, né? Você tem que lidar com pessoas diferentes. Então, desenvolver essa capacidade de comunicação também é valioso, porque às vezes você conversa com uma pessoa que é o dono de uma empresa, um CEO de uma empresa, e às vezes você conversa lá com o profissional que está lá na operação, botando a mão na massa. Então, conseguir dialogar com diferentes níveis de pessoas. Isso é algo que eu tive que desenvolver muito. E é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade. É poder ter essa relação com pessoas diferentes e cada dia aprender com essas pessoas, né? Então, isso é muito rico, assim, o tanto que a gente aprende estando na rua, se conectando com as pessoas e podendo levar essa oportunidade de desenvolvimento, né, em tantas empresas que a gente atende. E o nosso trabalho, ele acaba tendo um impacto em muitas pessoas, e a gente, às vezes, não consegue nem mensurar. Porque como a gente trabalha desenvolvendo o ser humano de modo integral, o ser humano, ele com ele mesmo, com a mentalidade dele, com o estilo de vida dele, com as relações dele, com o trabalho dele, com a vida dele, né? Você acaba que ele leva aquele conhecimento para ele, mas depois propaga para a família, para os amigos, e é um círculo... Isso é uma cadeia grande. Exato, é uma cadeia muito grande, a gente às vezes não consegue nem mensurar o tamanho do impacto que a gente tem socialmente falando, né? Então, isso é uma das coisas que mais me motiva e me dá essa chama que você trouxe, né? E aí, pensando um pouquinho, daí tu falou de vários estilos, né? Seja eu tô conversando lá com o CEO, eu tô conversando lá com um peão de obra, depende, né? Como é que tu faz isso e essa relação que tem, seja com a conversa, mas a ideia vem que todo ser humano quer se desenvolver. Pelo menos, teoricamente, é para ser isso. Às vezes, não, eu tô cansado, eu quero ficar aqui. O que eu ganho tá bom, o que eu quero tá bem, o que eu ganho meu salário mínimo tá bom, e é isso. E tem gente que não. Tem gente que quer fazer acontecer e não sabe por onde vai, né? Não sabe como se desenvolver, seja por... aqui o podcast não deixa de ser uma das portas, né? De estar abrindo essa porta e estar entendendo um pouquinho dessa nossa conversa. Mas como uma pessoa que quer, eu quero ser líder, como que eu vou me desenvolver? Como que eu vou correr atrás? Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou estar resolvendo certas situações que às vezes até Deus duvida, né? Que acontece, mas de estar entendendo um pouquinho como é que ele pode melhorar esse processo para um líder que vamos puxar aqui, que recém entrou no cargo de liderança, deu para ver que a empresa está investindo nele e como é que ele vai crescer em questão disso. A gente sempre tem como critério em todo o trabalho que a gente faz a questão do potencial de cada indivíduo, né? A gente entende que cada ser humano nasce com um potencial de natureza. É como se cada um nasce com um tamanho de copo diferente, né? Uns com um tamanho desse copo, outros com maior, outros com menor, e tá tudo bem. Na minha trajetória de vida, eu vou ter que ir fazendo escolhas, vou ter que ir fazendo mudanças, vou ter que ir produzindo algumas coisas que vão enchendo esse meu copo. Ou seja, eu vou usando o meu potencial e aquilo vai me dando uma autorrealização. Tem pessoas que têm um potencial que é do tamanho desse copo, mas usam só isso que nem tá completo aqui. Ou até muito menos. Geralmente a gente usa bem menos do nosso potencial. E qual que é o nosso trabalho? É trazer uma formação, uma educação para as pessoas, para que elas comecem a compreender o tamanho do copo delas, compreender esse potencial, que frutos que eu vim para gerar nessa existência, sabe? E o que ela precisa fazer para poder encher esse copo. Porque a gente fala hoje muito essa questão de autorrealização. Mas o que é de fato autorrealização? Será que a autorrealização é só adquirir algumas coisas? Ter um carro, ter uma casa, viajar e tal? Será que é só isso? Realmente a gente veio nessa vida só para isso?
Isso tudo é muito valioso, é especial também, mas é só uma parte da vida, E né? até porque se tu morrer, tu não vai levar mais, eu vou levar minha casa, meu carro, não sei o que, não sei o que, tu Exato. não vai levar mais que isso. E a gente vê muitas pessoas que, falando em bens materiais, ela adquiriu tudo e mais um pouco, mas chegou no fim e tá, e aí? Tem um vazio aqui dentro, Sim. né? Então não é só bens, isso é uma parte da vida e muito importante também, né? Mas é uma parte. Então, a gente entende que primeiro, o primeiro critério de todo ser humano deveria ser o seu potencial. Se eu faço essas escolhas diárias que eu tomo, essas ações que eu faço, as pessoas que eu me relaciono, o ambiente que eu convivo, o que eu penso, o que eu me nutro, isso aqui vai ajudar a nutrir esse meu potencial ou vai me colocar menor do que eu posso, sabe? Me ajuda a aumentar minha capacidade de ação, de construção, aumenta a minha inteligência, a minha capacidade de resolver problemas, aumenta a minha realização, me dá bem-estar, me dá alegria ou diminui? É um cálculo muito simples, mas que a gente não faz, em geral. Não se tem uma cultura hoje na sociedade para isso. Né? Hoje, na sociedade, o que se vende muito? Qual que é a cultura? E a gente vê isso, tem visto isso muito nos jovens, né? Eu quero ficar rico e viajar. São dois estereótipos que a gente mais ouve hoje na maioria dos jovens. Eu quero ficar rico e viajar. Tá bem, ok, tá. Tu foi lá, ficou rico, foi lá, viajou. E aí, depois? Tu foi lá, visitou Veneza. E depois de Veneza? E aí, o que tu faz com a tua vida? O que tu faz com o teu potencial? O que tu faz com aquela tua energia? Precisa ser colocada em alguma coisa? Se não, você vai ficar frustrado, doente, infeliz. Então, esse é o nosso é onde a gente toca, nas empresas. E a gente consegue fazer esse trabalho justamente nas empresas, porque é nas empresas onde as pessoas vão ter que se mexer, é onde as pessoas vão ter que fazer, vão ter que realizar, onde elas têm que sair do seu comodismo para poder dar resultado. Então, o nosso foco é desenvolvimento de pessoas, sim, é desenvolvimento existencial, pessoal, mas focado no ambiente corporativo. Porque para nós é como se não faz sentido eu só desenvolver a pessoa, mas para que eu vou desenvolver ela? Qual é o propósito dela? O que ela vai fazer depois com aquela inteligência, com aquela energia toda? Aquela energia vai ter que ser aplicada em alguma coisa de valor, onde a pessoa vai lá, realiza, concretiza, aquilo dá uma satisfação para ela serve alguém na medida da capacidade dela, ela está servindo alguém, servindo uma empresa, servindo uma sociedade, aquilo gera valor social, né? Então, para nós não faz sentido desenvolver a pessoa por desenvolver, não, tem que ser para ela aplicar aquilo, reinvestir aquele acerto, reinvestir aquela inteligência, reinvestir aquela energia em alguma coisa de valor que vai gerar algo para a sociedade, sabe? Então, a gente vem um pouco mudando, buscando, né? Tentando buscar aí um modo de mudar essa cultura. O que de fato tem valor na existência de uma pessoa? É eu produzir algo, é eu me realizar naquilo que eu estou fazendo e aquilo gerar frutos, né? Eu não posso só consumir, só consumir, só consumir, só consumir. Não, eu preciso gerar algo, né? E isso a gente vê muito que está faltando. Eu já estou abrindo aqui vários pontos, né? Mas eu já vou fechar ali o raciocínio. Mas a gente está vendo que está faltando muito isso na formação dos jovens hoje, né? Os jovens hoje, como eu disse, estão buscando só ficar rico, viajar, ter alguns bens, algumas coisas, mas não é só isso. A vida é muito mais ampla. É muito mais que isso. Eu preciso ter o valor pelo trabalho. Então a gente brinca, né, que... Brinca não, falando sério, assim, a gente tá numa pandemia hoje, nesse aspecto, de uma cultura muito pobre, né, muito pobre. O que uma pessoa precisa para se realizar? É produzir, é fazer algo de valor com a sua vida. Porque não se trata só de consumir, se trata de produzir algo de valor, né, porque se trata do próprio potencial. Esse é o critério que as pessoas não estão mais usando em geral. As pessoas estão vendo modelos externos a serem seguidos, então estão buscando na internet, nas redes sociais, alguns padrões de vida, estão pegando algumas referências e querem seguir aquilo, mas não olham para o próprio critério que é o próprio potencial, sabe? Então é essa viradinha de chave e que um líder, voltando um pouquinho mais para sua pergunta antes,
O que um líder precisa para se desenvolver e também para desenvolver o seu time? É partir primeiro desse pressuposto. Qual que é o meu potencial? Eu estou fazendo mais ou menos do que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Ou não? Estou usando só isso aqui do meu potencial. Tá, então, ok, identifiquei que eu não estou usando. O que eu preciso, então, para usar mais o meu potencial? Vou ter que fazer uma revisão crítica de mim. Ó, vou ter que mudar estilo de vida, vou ter que mudar padrão de comportamento, vou ter que mudar minha consciência, mentalidade, porque a nossa consciência, em geral, já está formatada de um jeito, enxerga a vida de uma maneira, gosta de algumas coisas, escolhe algumas coisas sempre para reforçar um jeitão antigo, já fechado, padronizado. Então, um líder, uma pessoa que quer ser líder, ela vai ter que olhar para esse padrão, que já está formatado, e vai ter que fazer toda uma mudança de consciência para começar a decidir não só por aquilo que gosta, mas decidir por aquilo que funciona, por aquilo que vence. Porque um líder, para gerar resultado, para poder formar a equipe, ele vai ter que sair dos padrões em geral. Ele vai ter que olhar com novas perspectivas, ele vai ter que entender que aquela pessoa, além dos meus padrões, ainda tem os padrões daquela pessoa que eu tô formando, que eu tô orientando, que eu tô conduzindo. Então, eu vou ter que aprender aí no mundo daquela pessoa e tirar ela de lá também. Então, ser líder é uma escolha. Não só se nasce líder, tu tem que escolher ser líder e fazer todo um trabalho de desenvolvimento para agir nessa perspectiva. Porque o líder é quem faz mais, entrega mais e serve mais. Né? E serve mais, né? Aí fica pensando nessa, assim, Eduarda, de vir, talvez, não é o que eu queria fazer, mas eu vou ter que ir lá, dar um feedback pro funcionário, de assim, ó, isso tá certo, isso tá errado, o teu prazo para mudar é tanto, e assim, às vezes a gente fica, e que quando a gente começa, pelo menos para mim como empresa, começa assim, eu queria ser amiguinho dos meus funcionários. Uhum. Eu tenho uma boa relação com eles e tudo mais, mas eu não sou amiguinho deles, né? Assim, eu falo o que eu tenho que falar, eu faço o que tem que ser feito. Ponto, né? E aí, às vezes, e tem que ter cacife para isso e peito para isso, ó. Eu vou fazer o que tem que ser feito, ó, tem que ser feito isso, né? Vamos fazer que nem se as crianças fazem o que quer, ou né, adulto faz o que tem que ser feito, o que precisa. Vamos fazer o que que é, Eduardo, que tem que fazer? O que que é? Isso? Então vem cá, vamos fazer pá. E é isso. E às vezes fica difícil até de entender. E de entender quem está do outro lado, né? E aí eu digo assim, pô, se coloca aqui no meu lugar, olha, tem que fazer pá. Se não, um exemplo é isso, se não tiver cliente, não tem salário, sabe? É meio, e daí meio, tipo assim, parece que meio vira a chave, quando vai falando de assim, pô, e aí, como é que a gente faz isso? Eu vejo que é uma caminhada, e aí quando tu chega e fala que, e a gente falou um pouquinho ali, e aí entra um pouquinho da geração Z, seja a interferência de várias gerações, a gente consegue ver muito nessa caminhada aqui. O meu time praticamente é um time jovem que tem aqui. E aí, e daí tem alguns talentos aqui que eu vou cultivando para quando tiver idade, para tá fazendo em cima disso. E aí puxando mais um pouquinho ainda da minha vivência, sabe, Eduarda, do que, pô, eu não conseguia contratar. Ou quer dizer, contratar eu conseguia, entendeu? Mas se manter na cultura que era tão difícil, né? E aí fiz o quê? Eu vim e comecei a dar aula. Daí já que eu dava aula, né? Dava aula de história, comecei a dar aula de fotografia, aula de vídeo, e assim vai. Comecei a dar curso aqui e aí eu pegava os melhores dos cursos. Cara, esse para mim foi a solução. Ótimo. Foi a solução que daí ali eu consigo ver quem é quem, que jogo que quer jogar. E aí me trouxe isso e pra mim foi, sabe, resolveu a minha vida, cara. E daí agora eu tenho assim, posso escolher, isso aqui a gente consegue fazer. Fala um pouquinho, e aí um pouquinho dessa geração que tá vindo, e aí quando tu fala isso também, pra quem assiste bastante, Eduarda, são empresários que estão aí
que tem 4, 5 funcionários, que estão pensando em contratar mais, e daí fala assim, eu não vou contratar ninguém, né, da outra geração, coisa parecida, mas vai chegar um momento que a pessoa vai ter que contratar, né? E aí vem muito com essa tua fala, muito com essa tua fala que tem que ter um propósito, que tem que ter a cultura ali na ponta da língua, que é algo a mais, que não é só um apertador de botão. E aqui eu falo, se eu não falo quase todo dia, eu tenho certeza que toda semana eu falo que, cara, que fotografia, que vídeo, não é só apertar o botão. E se quem acha que é só apertar o botão, tá fadado ao fracasso. Porque vai muito além disso. Hoje a gente tá numa sociedade com muita informação, enfim, tudo isso, todo mundo vem falando sobre isso, enfim. Então as pessoas às vezes não têm mais a resiliência e o entendimento de que existe um tempo histórico para a construção das coisas. Tem um tempo, né? E quando a gente fala de carreira, carreira é passo a passo, sobe de nível, sobe de degrau, faz algumas entregas e vai evoluindo. E aí você constrói algo sustentável ao longo do prazo. E falando dessas novas gerações, mas eu sou parte dessa nova geração, né? Mas eu já tive acesso a uma formação diferenciada já desde muito cedo. Então tive essa sorte, mas também a minha disponibilidade. E como tem, e vamos falar um pouquinho da Eduarda, como é que tu teve esse acesso? Qual é que é a jogada? Quando tu pegou assim, disse, pô, cara, eu não sei, é da tua família isso? Conta um pouquinho, como é que tu teve esse acesso? Sim, eu sempre tive desde nova esse anseio de, eu quero crescer, eu quero fazer alguma coisa, né? Então sempre tive isso já foi muito de mim, sempre, né? Eu vinha da área das artes, então já fui cantora, já fui dançarina, minha família sempre me incentivou muito, né? Então eu tinha o sonho de ser cantora e tal. Isso foi mudando também com o tempo, né? E aí, quando eu cheguei na Criterion, eu cheguei como estagiária. Mas isso não durou muito tempo, logo eu já cresci, porque eu tive também essa disponibilidade. Só que quando eu cheguei ali, eu notei que tinha algo diferente. É uma filosofia, um jeito diferente, algo que eu nunca nem tinha visto, não tinha tido esse tipo de contato, né? E ali eu comecei a ver a grande possibilidade de crescimento e desenvolvimento. Então eu comecei a ter acesso a um estudo diferente, a uma formação diferente. Só que qual que foi o grande diferencial? Que eu tive um baita de um mestre. Tenho, né? Um líder ali. Um líder com visão de mundo, um líder com experiência, um líder de sucesso, de resultado, que me pegou pela mão e me trouxe. Porque em muitos momentos, se não tivesse sido esse líder, eu já nem estaria aqui, falando aqui com vocês. Nem estaria aqui. Porque quando a gente é jovem, principalmente, a gente tem algumas concepções de vida já muito estruturadas. A gente é muito arrogante. Né? A gente acha que vai mudar o mundo e que numa parte disso tem ali um anseio, uma coisa que é positiva, mas a gente acha que é mais inteligente, a gente acha que sabe tudo sobre a vida, mas a gente não sabe nada, não fez nada, não, né? Então, assim, o jovem vem muito com arrogância e com uma mente já muito fechada para algumas coisas. Muito estabelecida, ó. A vida vai ser assim, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, às vezes, um jovem ele é mais trancado, mais fechado do que um adulto, né? Então, às vezes, a gente vê adultos, pessoas mais maduras, com muito mais flexibilidade do que um jovem. E hoje isso está se reforçando. Então, esse é um outro ponto, assim, que eu vejo que os jovens estão cada vez mais fechados, assim, como assim, ó, é esse padrão de vida, não abro por nada. E essa foi uma virtude que eu sempre tive de ser flexível. Então, esse meu líder, esse meu mentor, ele foi me propondo experiências diferentes, oportunidades diferentes, e eu fui pegando. Meio sem saber direito, sabe, sem saber nada, né? Meio assim, meio às cegas, assim, tipo, não sabia onde aquilo ia dar, mas eu sentia que, ó, se eu sigo o que ele fala, eu vou bem. Então, eu tinha os resultados, né? Se eu sigo, eu vou bem, então, por que não seguir? Né? Então, logo ele já foi me propondo, faço faculdade, sabe? Logo no início eu já tive a oportunidade de viajar para fora do país, eu tive muitas oportunidades, porque eu estava disposta também. E nos momentos de resistência à mudança, foi esse meu mestre que foi lá e, não, Eduardo, vem, muda, porque vai ser melhor, tu vai se tornar uma mulher, tu vai se tornar uma profissional, tu vai
tornar uma pessoa muito melhor. Então, são duas coisas. É ter um líder que tenha a resiliência em formar o jovem, que a gente vê que se o líder não tiver essa capacidade de formação, essa paciência de puxar a pessoa e repetir 500 mil vezes a mesma coisa até entrar na cabeça do ser humano, não tem como ser líder. Esquece, vai fazer outra coisa. Mas líder tu não pode ser. Se o líder não quiser formar as pessoas, vai fazer outra coisa. Então, assim, tive essa pessoa, sabe? Que foi me puxando os meus esquemas, que foi me puxando das coisas que eu achava certo, que eu gostava, mas que aquilo me botava no buraco. E foi me mostrando uma outra vida. Foi me mostrando novas possibilidades, sabe? Então, foi todo um trabalho de autoconhecimento que eu venho fazendo nesses anos todos. Então, teve isso, né? Ter o líder que puxou, que orientou. E ter um tanto da minha disponibilidade também. Porque tá faltando isso nos jovens, eu vejo, sabe? E a gente também tem a equipe jovem, a gente contrata gente super jovem lá na empresa também, porque é um pouco da nossa cultura. Tanto que eu cheguei assim também, né? Então é um pouco dessa cultura de traz jovens, forma, a pessoa cresce ali dentro com aquela cultura, com aquela mentalidade. Até porque a gente trabalha com educação e é um tipo de educação diferente, é mais profunda, é sobre o ser humano, é sobre a essência, é sobre a existência. Então, é como se a pessoa precisa viver aquilo para ela poder realmente se entregar para aquela ideia, para aquele projeto, sabe? E esse é um outro ponto que eu vejo também que está faltando nos jovens. Se entregar para algo, sabe? E é isso, mas eu vejo, e aí a minha leitura me fala, Eduardo, se eu tô errado, posso estar errado, tá? Visão de fora. Tipo, vem naquela outra mesma fala minha que se a pessoa para querer jogar o jogo tem que ter uma intenção, e aí eu vejo uma postura completamente das empresas, eu não vou contratar só um peão de obra ali só para apertar o botão. É muito mais do que isso, né? Aí a gente fala uma das ainda mais aqui na nossa região, cara, tem pleno emprego, tem Sim. saiu do emprego, saiu de um, consegue no outro, papá, bem fácil. E aí o pessoal fala assim: "Os motoboy que tem que entregar para mim as marmitas, né? O empresário reclamando, eles não ficam por muito tempo e tudo mais." Eu assim, eu não entendo por quê. E assim, e aí vai. E não é só questão de salário, cara. Salário, claro, e dinheiro, a gente já falou ali, Eduardo, é muito bom, com certeza. Importante, É sim. isso, é muito importante, claro, manter a família e tudo mais, mas as condições de trabalho, como é tratado, tem um propósito a empresa, sabe, o que que ele tá o que que a empresa está construindo. E esse eu vejo que é o principal, que está se encaminhando para isso. E se Sim. não se adaptar, Eduardo, beijo e tchau, porque daí não vai ter ninguém mais para estar em cima. Por mais que estamos investindo cada vez mais em maquinário, mas ainda precisa do ser humano ali. Sim. Eu vejo uma mudança que é pouco a pouco que as empresas vêm fazendo nesse sentido. E, de fato, os jovens inteligentes no sentido não de conhecimento, inteligente no sentido que tem um algo a mais, sabe? Eles não ficam realmente em qualquer lugar. Eles têm que notar que, não, peraí, nesse lugar aqui tem algo sério sendo feito, né? Tem algo de valor, eu posso colocar minha vida aqui. Então, acho que esse é um ponto também, realmente, isso que você trouxe, assim, as empresas terem esse olhar de ver que, eu vou dar a oportunidade para esse jovem que tá chegando aqui. Esse jovem que tá chegando, ele chegando perto da gente, ele vai ter possibilidade de crescimento ou eu vou estar trancando o potencial daquela pessoa, né? Porque é justamente isso. O mundo tá dinâmico, as coisas estão dinâmicas, tem muitas oportunidades e os jovens estão buscando mais isso também, de um lugar que tenha um propósito, um lugar que eu entrando ali, eu vou ser melhor, né? Então, acho que vem essa mudança, acho que as empresas que estão conseguindo olhar mais nessa perspectiva e estão fazendo esse trabalho de desenvolvimento das pessoas estão evoluindo muito. E vão conseguir passar aí por ondas difíceis do mercado, enfim, e vão ter sustentabilidade. A gente vê que as empresas que têm sustentabilidade, né, a longo prazo, são realmente empresas que investem no desenvolvimento das pessoas. Porque são as pessoas, a gente fala, né? A gente cuida da alma do negócio. A alma do negócio são as pessoas.
né? Porque pode ter tecnologia, pode ter tudo, mas quem de fato vai dar dinâmica na coisa e vai decidir se Vai aquele fazer negócio vai acontecer fazer isso, acontecer. fazer Exato, acontecer. exato. Show de bola. Como é que tu identifica quando tá lá vários funcionários, estão lá vários estagiários, e como é que se encontra uma Eduardazinha lá que sabe que a gente vê, que diz assim, pô, cara, como é que eu vou estar investindo nela e como é que eu identifico que a Eduarda vai crescer e a Mariazinha não? Uhum. Como é que gatilhos que tu usa, como é que funciona isso para dizer assim, ó, pô, eu vou investir na Eduarda e a Maria, por enquanto, se demonstrar valor, vai embora. Me conta um pouquinho como é que é feito isso. Uhum, sim. O líder tem que ter um olhar bem clínico e atento nisso, né? Mas tem um modo muito simples para ti já ir. É como se tu vai testando a pessoa. No sentido positivo, né? Sim. Vai dando algumas tarefas, vai propondo algumas coisas, vai propondo coisas onde a pessoa tem que sair um pouco do que é comum para ela, sabe? Então, vai ali, por exemplo, lá a gente tem muito essa oportunidade de fazer as pessoas circularem, né? Então, como a gente atende empresas em muitos lugares diferentes, ou a gente às vezes faz eventos, a gente já fez evento na Argentina, no Chile, vai ter um na Colômbia, então, ou em outros estados. Então, a gente em muitos momentos oportuniza a pessoa, ó, e diz, ó, você topa aí? Você topa ir numa visita numa empresa? Você topa ir lá no Rio Grande do Sul, vai ter um evento, tá. Já é uma forma de ver a disponibilidade da pessoa e a capacidade dela de perceber, ó, ali é uma oportunidade pra mim, então eu vou. Porque daí tu já nota se a pessoa tem a ver ou não. Tu vai notando, tu vai dando algumas tarefas, algumas oportunidades onde isso faz a pessoa sair um pouquinho do seu esquema. E aí Sim. você vê se a pessoa tem inteligência ou não. Tá legal. Baita tema. Ó, dá pra gente fazer um podcast só disso, Só. Eduarda. Mas vamos lá, então. Então chega lá e diz o seguinte, pô, fulaninha, vamos lá, vamos sair um pouquinho fora desse teu quadradinho aqui, vamos ver o que se resolve, o que sai, o que não sai. Você vamos aqui para um estado aqui do lado, né, pro Rio Grande do Sul. Tem uma palestra lá, vai lá assistir, bababá. Aí uma pessoa pode, eu acho que é muito questão aqui, é isso, né, Eduardo, que tu tá falando. Então chega lá e diz o seguinte, pô, eu posso ir lá e me desenvolver e estar aprendendo com isso, ou a empresa está me dando oportunidade para me desenvolver, ou eu posso dizer que, não, pô, vou lá para a empresa só para encher linguiça, Só pra cumprir o isso, e horário, cumprir ganhar meu dinheiro, horário, deu. isso, então eu não vou, eu vou passar o final de semana, não vou, eu vou Uhum. ficar em casa. Eu acho que é muito mais questão da cabeça, mindset Sim. mesmo dele ali, tá pensando nisso, né? E aí, quando a gente pensa isso na vida dos empresários, porque a maioria, quem assiste o TiarajuCast, é isso, são empresários que estão, e aí fica pensando nisso, assim, ó, como tá trazendo essa oportunidade e tá mostrando questão disso. Legal, muito legal. Continua, Eduarda. O tempo tá passando, mas eu quero fazer mais perguntas. Vai lá, Tá Eduarda. bom, não, Vai só lá. pra complementar Isso. isso, é claro que também a gente não pode ser ingênuo, porque a gente tem que lembrar que a pessoa tem uma estrutura de vida, Sim. uma cultura, e, por exemplo, os jovens, falando dos jovens, que são mais o que a gente trabalha lá na empresa também, vem também a visão de mundo deles é a visão de mundo da família deles. Então, às vezes, tem uma limitação ali, não é que você vai descartar só porque ele te disse um não. Não, você vai. São vários momentos de ir notando isso. Você vai dando algumas tarefas, você vai vendo a capacidade de entrega da pessoa, a disponibilidade, a energia, a vontade. Tu vê muito mais por esse brilho no olho da pessoa. Pô, essa pessoa tem um brilho no olho, dá pra apostar, dá pra investir. Sabe, ela tem um mínimo de flexibilidade, porque, como eu disse lá no início, né, o jovem vem um pouco mais fechado, mais arrogante, mas se tiver um mínimo de disponibilidade, tu vai abrindo ele, aos poucos, sabe? Então, a gente vem muito dessa filosofia de que, cara, tu tem que formar e leva tempo pra formar. Então, não é que tu vai sair descartando as pessoas, né? Porque são humanos que estão ali. Então, como também ir abrindo a visão de mundo da pessoa. E essa questão de você dar a oportunidade de circular, de ir para outros lugares, é a forma de abrir a visão de mundo das pessoas. Então, um pouco disso, né? Show de bola.
Tá? Boa, faz pensar isso, deixa. Eu sempre, quando falo aqui, o bom do TiarajuCast é isso, né? É tipo, a gente está conversando, mas a gente vê o que aprende muito um outro, e eu pensando aqui na minha empresa o que a gente pode estar fazendo, tá melhorando. É quase uma consultoria aí, Eduardo, para mim. Show de Imagina. bola, tá? E aí pensando um pouquinho, me fala um pouquinho a relação da cultura, e aí trazendo um pouquinho a relação, a gente já falou da cultura, seja para os jovens ali, e aí quando chega e fala assim, que é ficar rico, eu vou, vamos sacanear aí, falar o que eles falam, tipo, eu vou jogar o jogo do tigrinho e eu vou me dar bem, e daí, eu tava eu fui no restaurante, e aí virou meme, fui no restaurante e daí eu não tinha dinheiro, e deu 300 e pouco lá, e aí não tinha dinheiro, eu fui no banheiro, daí eu apostei no tigrinho, tirei o dinheiro e tudo mais. A gente vê uma pandemia desse negócio do tigrinho aí, tem Isso, muito isso. E aí, problema hoje. e aí o pessoal chega e fala bastante isso no mercado, até o mercado digital, o pessoal diz, é bom que tem o tigrinho, porque do tigrinho o pessoal não fica comprando curso fuleira, não fica ali, deixa que perca todo o dinheiro no tigrinho e fica ali no tigrinho e não venha pro outro, né? E aí a grande pergunta é essa, assim, como é que sai do tigrinho e vem para o mundo real, o mundo do trabalho, e aí o mundo real que, cara, é pauleira, é ralação, é construção, é caminhada, é tapa na cara no Sim. sentido de, E né, é mesmo, figurado isso, cara, eu vou é dizer, puxado. tipo, às vezes o cara toma uma esfrega de um cliente aí, e o cara fica pensando, pô, cara, ele tava certo e eu que fiz errado. Foi a minha empresa que fez errado. Cara, pô, o cara fica assim. E aí, eu tomei ontem esfrega e hoje tô aqui de novo. E vamos lá. E daí fui lá, resolvi o problema e disse assim, pô, e agora, né? Como que vamos fazer pro próximo? Conta um pouquinho disso. Te joguei um monte de informação, mas tá gostosa a nossa conversa, minha Ótimo. querida. Essa questão do vício em jogos, né? A gente tá vendo, é um grande problema hoje nas empresas. Um grande problema. Porque a pessoa chega com problemas nessa área, endividadas dentro do negócio. E aí isso aí gera toda uma frustração e as pessoas perdem a produtividade, enfim. Então hoje a gente tem ouvido muita reclamação de empresários por conta disso. E vem um pouco dessa cultura que eu até trouxe um pouco no início, do quanto as pessoas estão perdendo esse amor por fazer, pelo trabalho e pela construção das coisas. Elas querem uma solução para ontem. Não tem mais essa resiliência de construir dia a dia, porque como você disse, leva tempo, é porrada, então, mundo corporativo, quem quer crescer, quem quer, vai levar muita porrada, muita porrada. E é empenhativo, e tu vai ter que trabalhar 12, 18, eu, né, vou um pouco mais ainda por dia, se você quer construir de fato algo de valor. Se você quer de fato algo que lá é que. E aí o que vem também muito essa imagem de tem que aproveitar a vida, tem que ter bem-estar. Sim, tem que ter. Tem que ter, mas como você constrói o bem-estar? Através da tua produção, daquilo que tu produz, tu gera um resultado que depois tu pode usufruir. Mas o escopo não pode ser o usufruir. Tá se invertendo. O escopo tem que ser você produzir. E aí é um presente que você se dá depois, o usufruir. Né? Então, tem que. É essa mentalidade. E tá vindo. Assim, o que a gente vem notando, né? Antigamente, outras gerações, né, tinham muito esse valor do trabalho. As famílias, né, tinham que trabalhar para poder se sustentar, se manter e tal. E como alguns passaram muito trabalho e dificuldade, é como se depois foram tirando essa autorresponsabilidade dos filhos. É como se, tá, eu já passei trabalho, então filho meu não passa trabalho. A gente ouve muito Sim, essas muito, frases. muito. Então, estuda para não ter que passar trabalho. Sabe? Filho meu só estuda, não tem que ficar trabalhando agora. A gente já ouviu muito esse tipo de fala. Então, a própria família, às vezes, está desresponsabilizando as pessoas. Como assim os pais tiveram inteligência, tiveram potencial, tiveram capacidade de criar e de produzir, e os filhos não podem ter? E os filhos não têm condições de fazer isso? Né? Eu tô entrando num assunto delicado Claro. aqui, mas que a gente precisa começar a olhar para isso.
precisa começar a trazer de novo essa autorresponsabilização para as pessoas. Você quer aquele dinheiro? Você quer aquilo? Constrói, então. Trabalha, produz, entrega alguma coisa. Aí você vai ter tudo que você quiser. Mas o objetivo não pode ser só lá. Tem que ser em produzir, porque é ali que a gente se realiza. Porque é a caminhada, né? É a caminhada. Senão, que sentido tem a vida? Né? É você usar o teu tempo para alguma coisa de valor, né? Porque senão, eu acho que fica muito, né, Eduardo? Tipo, se eu tiver um carro zero, daí o cara compra o carro zero. Quando o cara pensa assim, mas e aí depois, sabe, E sempre... continua vazio. E continua vazio. E não adianta, cara, né? Se tem, quando eu tiver a minha casa própria, quando eu tiver o meu estúdio, quando eu tiver a minha consultoria, quando eu tiver, Sempre e aí, quando. isso, e aí quando vê a vida passa, e aí fica, né, caminhando em cima disso. Faz pensar, já aconteceu aqui no Tiaraju Studio de, vamos contratar, vamos, e daí o jovem vem com a mãe, aí a mãe quer participar junto da entrevista e tudo mais. Então a senhora pode ficar aqui, né, fica lá fora, a gente fica aqui, pode deixar que a gente vai cuidar bem do seu filho. E aí tem esse aí foi um amigo meu que falou, disse assim, eu não tô bem, o cara tava trabalhando um mês e pouco na empresa, não tô bem, tô com dor de cabeça, e daí a minha mãe pode vir junto aqui comigo na empresa, e disse assim, mas como assim, onde que ela vai ficar? E para ele achava normal isso, e a mãe também se prestava a isso, né? Quando tu conhece algumas historinhas assim que dá pra brincar de Olha, memezinho, cara, porque é muito engraçado, cara, e eles acham, e no mundinho, e que acredito aquilo é muito isso, que normal. aquilo é normal, isso não, normal, isso, Imagina. assim. Então, sim, eu vou contar Sim. aqui, mas preservar Isso, nomes, não, né? isso, não fala Mas, nomes, né, isso, sim, brincando. Mas assim, a gente vê muito isso assim, de que hoje a minha relação tem que ser muito mais com os pais, porque como a gente contrata jovens, tem que ser muito mais com os pais do que propriamente com o filho que tá lá trabalhando com a gente. Se eu não conseguir estabelecer uma relação positiva com os pais, de mostrar, teu filho tá num lugar bom, onde ele vai se desenvolver, vai crescer, então incentiva. Porque hoje eu perco muitos profissionais por conta da família. Que não responsabiliza a pessoa de teu trabalho é importante. Vai lá, entrega e faz bem feito. Não, qualquer reclamaçãozinha que o jovem leva, a família já tira. Já tira da empresa, já tira. Então, assim, eu tenho muita dificuldade com isso. Muita dificuldade com isso. Muita, muita, muita. Só que é um assunto delicado de entrar. Como é que você está afrontando a família? Que é algo tão valioso. Sim. Sabe? Então é uma luta, assim, no sentido de é empenhativo esse trabalho que a gente tem que começar a fazer de conscientização pouco a pouco. Eu tenho que ganhar os pais, para os pais apoiarem de o filho estar trabalhando na empresa. E eu tô falando de jovem, mas como você disse, pode ser qualquer idade. Então é um desafio que as empresas estão tendo que lidar. Show, aí tem que tratar os funcionários e a família, né? A família. Legal. Show de bola, dona Eduarda. Cara, foi muito bom o papo contigo, muito bom. Dá pra gente se conversar. Quando tu vier, tá passando por aqui, por Santa Catarina, vamos se encontrar de novo, Sim. vamos marcar, tá? Dá pra ver, Eduarda, assim, que tu é muito verdadeira no chegar e falar, a minha realidade é essa, apesar de novinha, né, cara, conhecimento um monte, e dá pra ver isso que, não é porque eu li no livro tal e tudo mais, dá pra ver que é tua realidade ali que tá trazendo pra isso. Show de bola, dona Eduarda. Ganhou estrelinha aí do Tiaraju Legal, Studio, legal. tá? Cara, tô bem faceiro Olha, eu tô bem contigo. feliz também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro participar de momentos assim. Eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de trazer algo que vá ajudar outras pessoas, a gente tem que trazer. Né? Então, a gente vem nesse desafio diário, hoje, enquanto empresa, enquanto negócio, de impactar numa mudança cultural da sociedade. Então, é algo grande, né? E que, obviamente, é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho. Mas tendo uma oportunidade como essa e já poder trazer alguns pontos, já é valiosíssimo. Então, sou muito grata por poder estar aqui, pelo convite.
E sempre que puder, estou à disposição. A gente tem muito assunto que dá para tratar. Legal, cara, dá pra tratar muita coisa. Show. E é bem o meu público, eu vejo assim, Eduardo, que o pessoal gosta de saber que são empresários, que tá ali, sabe, que agrega um monte de valor, tá? Eu vou pedir para tu olhar para a câmera 1 Uhum. e fazer teu pitch de vendas Ah, meu ali, e daí como que o pessoal te acha, e aí depois a edição coloca para ti teu Instagram da empresa, fica bem à vontade, meu querido. Nós somos da Criterion Consultoria e nós cuidamos da alma dos negócios, que são as pessoas. Então, se você precisa desenvolver o teu time, desenvolver a cultura do teu negócio, nós podemos ajudar. Eu sou a Eduarda, você pode nos encontrar através do Instagram, através das redes sociais, @Criterion Consultoria e @Eduarda S. Pedroso. Aí, show, Eduarda, show, Eduarda. Quero você aqui de novo, a gente coloca metas, tá, Eduarda, tá? Vamos colocar metas e aí eu vou jogar pra ti. Tu acha quantos comentários tem que ter de sim ou Noel? Se tiver tantos comentários nesse podcast, quando for lançado, eu venho aqui de novo. E aí, se não tiver, tu não vem. Mas eu vou pedir para você, por favor, comente. E até vamos trazer um pouquinho aqui pessoal, para que você que tá aí, olha só o que a Eduarda trouxe, deu para ver assim, é muito de coração dela, é o dia a dia dela tá vivendo. Dá aquele like lá, maroto, segue lá o canal, que ajuda bastante, né? E esse projeto não é para mim, não é para Eduarda, é para vocês. A ideia é a gente estar querendo crescer junto, vamos correr atrás junto, e aí tem aqui, pode até fazer algumas sugestões, assim, eu quero que a Eduarda responda até para pergunta, se puder, claro, a gente pode estar trazendo isso, mas vamos colocar uma meta. Quantos comentários, Eduarda, para você vir aqui de novo, tá? O que tu me diz? Vai lá, de 0 a 1 milhão. Não sei nem fica a teu quanto que critério. é Isso, mas não precisa ser muito, porque eu quero que você venha, né? Entendeu? Mas o pessoal tem que ajudar a gente também, né? Isso, claro, mas fala aí, Me tipo, ajuda aí, não me sei, ajuda. cara, Sei que tem experiência com esse negócio. 10, 20, 30, você escolhe. Vai lá, fecha o olho e vê vamos aumentar essa meta aí, né? Então, isso, vai lá. 50 comentários, 50 então. comentários, Não, dona vamos fazer esse Eduarda. pessoal. Então, show de bola. Então, tá aí, oficializado 50 comentários, e pode ser figurinha, pode ser o que quiser, mas tem que ter 50, mas eu quero a Eduarda aqui de novo. Deu pra ver, Eduarda, que é muito coração, assim, que tu tá respondendo, que é o teu dia a dia, e a gente vê vários no mundo acadêmico, talvez o administrativo, né, que tu é formada em, é isso, né? A tua pós, né? Isso, e doutorado em administração. Em administração, então, tipo, talvez é mais próximo do dia a dia, mas a gente vê, são várias faculdades muito acadêmica e aí, muito longe, mas muito longe distanciamento gigante da realidade. Da realidade, o acadêmico e o mundo real, principalmente depois da pandemia. Cara, completamente diferente. E quem tá no mercado sabe o que é. A gente tá falando, a gente tá há 10 anos, o Tiaraju Studio esse ano tá completando 10 anos, e, cara, 10 anos parece que a gente viveu umas 5 vidas, assim, ainda mais depois da pandemia, assim, sabe, girou muito. Tá bom? Então, fechamos, eu vou pedir a última fala da Eduarda. Certo, Eduarda, pra você tá voltando aqui, cara, tô muito feliz. Vai lá, Eduarda. Tu gostou, Eduarda? Gostei, adorei. Sim. Adorei mesmo, acho que o nosso papo fluiu super. E eu quero vir mais vezes, então, por favor, nos ajudem com os comentários, porque a gente tem muita coisa valiosa para poder tratar aqui. E como você disse, é de coração, porque isso tudo vem... claro, tem muito estudo também por trás, com certeza, né? sim. Mas vem muito de uma formação muito séria e de uma experiência, né? Então é isso que você falou, para você ver o quanto é valioso abrir a visão de mundo, né? Então, realmente, o que a gente traz aqui, né? O que eu trago aqui não é opinião, não é achismo, é o que a gente vê na realidade, né? Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada mesmo e estou à disposição para os próximos. Beleza, show de bola. Então, se encerra aí
mais um podcast. Show de bola, dona Ela. Aí é muito bom, muito